Em uma noite de luxo e tensão, um encontro às cegas muda o rumo de duas vidas. De um lado, um CEO conhecido como mulherengo, acostumado a conquistar tudo o que deseja. Do outro, uma mulher decidida a fugir de qualquer armadilha emocional, mas que desperta a obsessão inesperada daquele homem poderoso. Beatrice ajeitou a alça do vestido pela terceira vez, enquanto o elevador panorâmico subia os 23 andares do prédio comercial. Seu reflexo no espelho espelhado do elevador revelava uma mulher de 28 anos que preferiria estar em qualquer outro lugar naquele momento de sexta-feira à noite. O rooftop do edifício Mirante era conhecido por sediar eventos corporativos e jantares de negócios. Mas naquela noite específica, o espaço fora reservado para algo que Beatrice considerava absurdo: um encontro às cegas arranjado por sua melhor amiga. Maria havia insistido durante semanas. Argumentara que Beatrice passava tempo demais trancada no pequeno estúdio de design gráfico que dividia com 2 sócios na Vila Madalena, que precisava conhecer pessoas novas, que estava desperdiçando os melhores anos da vida focada apenas em trabalho e projetos criativos. Beatrice cedera mais por exaustão do que por convencimento. Prometera a si mesma que ficaria apenas 1 hora, inventaria uma desculpa qualquer e voltaria para casa assistir àquela série coreana que estava na metade. O elevador abriu com um discreto som eletrônico e Beatrice se viu diante de um ambiente que mais parecia cenário de filme. O rooftop estava decorado com luzes de LED em tons âmbar, mesas baixas cercadas por puffs de couro e uma vista privilegiada da metrópole paulistana. A cidade se estendia em todas as direções. Um oceano de prédios e luzes piscantes que competia com o céu cada vez mais escuro. Um DJ tocava música eletrônica suave, enquanto garçons circulavam com bandejas de drinks coloridos. Maria apareceu quase imediatamente, usando um vestido verde esmeralda que contrastava com os cabelos loiros. Seus olhos brilhavam com aquela empolgação característica que Beatrice conhecia desde os tempos de faculdade. "Você veio!", exclamou Maria, puxando a amiga para um abraço apertado. "Eu já estava achando que ia inventar alguma desculpa de última hora. Pensei seriamente nisso", admitiu Beatrice com um meio sorriso. "Onde está esse tal rapaz que você tanto falou?" Maria apontou discretamente para um grupo de pessoas próximo ao bar. Beatrice seguiu a direção indicada, mas seu olhar não chegou a processar quem seria seu par da noite. Em vez disso, seus olhos se fixaram em um homem que estava a alguns metros à esquerda do grupo, apoiado no parapeito de vidro que cercava o rooftop. Ele usava uma camisa social branca, com as mangas dobradas até os cotovelos, e calça de alfaiataria preta. O cabelo castanho escuro estava levemente bagunçado pelo vento da altura. Havia algo em sua postura que chamava a atenção. Uma mistura de confiança e distanciamento, como se estivesse presente, mas ao mesmo tempo observando tudo de fora. "Aquele é o Thiago Müller", sussurrou Maria, seguindo o olhar da amiga. "O CEO da Müller Group. Você já deve ter visto a cara dele em alguma revista de negócios." Beatrice sentiu um arrepio percorrer sua coluna. Sim, ela já tinha visto aquele rosto, não apenas em revistas de negócios, mas em capas de publicações sobre estilo de vida, em colunas sociais, em matérias sobre os solteiros mais cobiçados de São Paulo. Thiago Müller era conhecido tanto por seu império no setor de tecnologia e investimentos, quanto por sua vida pessoal agitada, sempre fotografado em eventos com uma mulher diferente, sempre com aquele sorriso que parecia guardar segredos, sempre cercado por uma aura de inacessibilidade que, paradoxalmente, o tornava ainda mais fascinante aos olhos alheios. "E o que alguém como ele está fazendo aqui?", perguntou Beatrice, ainda observando o executivo, que agora acendera um cigarro e soltava a fumaça na direção do horizonte iluminado. "Ele é amigo do organizador do evento", explicou Maria. "Mas relaxa, ele não veio para o encontro às cegas. Provavelmente está aqui só para fazer presença social. Vem, vou te apresentar ao Rafael." Beatrice permitiu ser guiada pela amiga, mas não conseguiu evitar olhar mais uma vez na direção de Thiago. E foi exatamente naquele momento que ele se virou. Seus olhos se encontraram através do espaço iluminado do rooftop. Foram apenas alguns segundos,
Mas Beatrice sentiu como se o chão sob seus pés tivesse perdido a solidez. Havia intensidade naquele olhar, uma espécie de curiosidade penetrante que a fez desviar os olhos rapidamente. Quando voltou a olhar, ele já tinha retornado sua atenção para a paisagem da cidade. A apresentação ao Rafael foi educada, mas sem faísca. Ele era gerente de marketing em uma multinacional, falava bastante sobre viagens corporativas e metas de vendas. Beatrice sorria nos momentos apropriados e fazia as perguntas educadas que a situação pedia. Mas sua mente estava em outro lugar. De tempos em tempos, seus olhos buscavam involuntariamente a figura de Tiago Müller, que continuava sozinho próximo ao parapeito, aparentemente indiferente ao movimento social ao seu redor. Após 45 minutos de conversa que parecia não ter fim, Beatrice desculpou-se alegando necessidade de ir ao banheiro. Maria lançou-lhe um olhar de cumplicidade que Beatrice fingiu não perceber. Ela caminhou em direção à área interna do rooftop onde ficavam os banheiros, mas foi interceptada no caminho. Fugindo do seu par, perguntou uma voz masculina grave e divertida. Beatrice se virou e encontrou Tiago Müller a poucos passos dela. De perto, ele era ainda mais impressionante do que nas fotos. Havia pequenas rugas no canto dos olhos que sugeriam alguém que sorria com frequência, mas também uma tensão sutil na mandíbula que indicava o peso de responsabilidades constantes. Não estou fugindo, defendeu-se Beatrice erguendo o queixo. Só preciso de um momento, claro, disse ele com um sorriso de canto de boca. Todos nós precisamos de momentos, principalmente em eventos como este. Sou Tiago. Eu sei quem você é, e você não deveria estar conversando com mulheres aleatórias quando provavelmente tem uma fila esperando por atenção. A franqueza da própria resposta surpreendeu Beatrice. Ela geralmente não era tão direta com estranhos, mas havia algo na postura dele, naquela confiança automática, que a irritava e atraía ao mesmo tempo. Tiago soltou uma risada genuína, diferente do sorriso calculado que ela tinha visto nas fotos de revista. Mulheres aleatórias, repetiu ele saboreando as palavras. Faz tempo que alguém não me trata com tanta indiferença. É refrescante. Como você se chama? Beatrice. E olha, eu não estava tentando ser rude. É que eu realmente preciso ir ao banheiro. Claro, mas depois você volta e continua a conversa comigo. Não é um pedido, é uma previsão. Ele se afastou antes que ela pudesse responder, retornando para o parapeito de vidro com aquela confiança irritante. Beatrice ficou parada por alguns segundos, processando a interação. Havia algo de diferente naquela aproximação. Não tinha sido o flerte óbvio que ela esperaria de alguém com a reputação dele. Tinha sido quase provocativo, desafiador. Quando voltou do banheiro 10 minutos depois, encontrou Rafael conversando animadamente com Maria. A amiga fez um gesto discreto, indicando que Beatrice estava liberada da obrigação social. Ela deveria se sentir aliviada, mas em vez disso, sentiu uma pontada de algo que não conseguiu identificar imediatamente. Olhou na direção do parapeito. Tiago não estava mais lá. Pensando em ir embora já, perguntou Maria, aproximando-se com 2 drinks nas mãos. Estava considerando, admitiu Beatrice pegando um dos copos. Você e o Rafael não combinaram muito, observou Maria, sem parecer decepcionada. Mas vi você conversando com o Tiago Müller. Como foi? Foi estranho. Ele é muito confiante. Irritantemente confiante. E você gostou disso? Não gostei. Talvez tenha achado interessante por 5 segundos, mas ele é exatamente o tipo de homem que eu evito. Aqueles que acham que o mundo gira ao redor deles. Maria estava prestes a responder quando uma voz conhecida interrompeu. Beatrice, certo? Estou indo embora e queria me despedir. As duas se viraram. Tiago estava ali com uma jaqueta de couro jogada sobre o ombro, as chaves de um carro na mão. Havia algo de propositalmente casual na cena, como se ele tivesse ensaiado. Boa noite, disse Beatrice, mantendo o tom neutro. Você não salvou meu número ainda, comentou ele com aquele meio sorriso. Vai precisar dele quando decidir que quer conversar de verdade. E por que eu iria querer isso? Rebateu Beatrice cruzando os braços. Porque você está entediada com a previsibilidade. Porque naquele minuto em que conversamos, você não fingiu interesse educado.
E porque, admita ou não, você está curiosa. Meu número está com seu amigo organizador. Quando ligar, e vai ligar, escolha um lugar simples. Odeio ostentação quando conheço alguém de verdade. Ele se afastou sem esperar resposta, acenando brevemente para algumas pessoas, antes de desaparecer em direção ao elevador. Maria olhou para Beatrice com a boca levemente aberta. Isso foi mesmo real? Perguntou a amiga. Beatrice não respondeu. Seu coração batia mais rápido do que ela gostaria de admitir. Olhou para a cidade lá embaixo, um mar de possibilidades e perigos, e soube com absoluta certeza que tinha acabado de conhecer alguém que poderia mudar completamente o curso tranquilo que sua vida havia seguido até aquele momento. A pergunta que pulsava em sua mente enquanto observava as luzes da metrópole não era se ela ligaria, era quando teria coragem suficiente para fazer isso, sabendo que do outro lado da linha estaria esperando exatamente por aquela ligação, com toda a confiança irritante de quem já sabia que ela não conseguiria resistir. Levou 5 dias para Beatrice reunir coragem. 5 dias nos quais tentou convencer a si mesma de que não ligaria, de que aquilo era apenas o ego ferido de não ter sido ela quem teve a última palavra no rooftop. 5 dias nos quais Maria provocava com comentários sutis e olhares cúmplices, toda vez que Beatrice verificava o celular com frequência suspeita. Na tarde de quarta-feira, enquanto revisava a identidade visual de uma marca de cosméticos naturais no estúdio, Beatrice finalmente cedeu. O telefone tocou 3 vezes antes que ele atendesse. Demorou mais do que eu esperava, disse Tiago sem qualquer cerimônia de cumprimento. Achei que fossem 2 dias no máximo. Você é mesmo insuportável, respondeu Beatrice, mas não conseguiu conter um sorriso que ele não podia ver. Estou ligando porque fiquei curiosa sobre essa história de escolher um lugar simples. Alguém com sua reputação falando em evitar ostentação soa no mínimo contraditório. Então teste. Escolha o lugar mais simples que conhece. Se eu reclamar, você ganha o direito de me chamar de hipócrita e nunca mais precisar falar comigo. Havia um desafio na voz dele, que Beatrice reconheceu como o mesmo tom que usara no rooftop. Ela pensou por alguns segundos, folheando mentalmente os lugares que frequentava em São Paulo. Uma ideia surgiu, quase perversa em sua simplicidade. Restaurante Sabor da Casa, Rua Cardeal Arcoverde, altura do número 300. Sábado, meio-dia. É comida caseira servida em pratos de porcelana desbotada por mesas de fórmica. Se você aparecer com um motorista ou carro que custe mais que o apartamento da dona do lugar, pode ir embora. Perfeito. Mas tenho uma condição também. Vamos de metrô. Você nem sabe onde eu moro. Não importa. Te busco na estação Faria Lima às 11h30. Vista algo confortável. Nada de salto alto. A ligação terminou antes que Beatrice pudesse questionar. Ela ficou encarando o telefone com uma mistura de incredulidade e algo parecido com empolgação. Pedro, um dos sócios do estúdio, passou por sua mesa carregando uma xícara de café. Você está com aquela cara de quem acabou de fazer algo potencialmente estúpido, comentou ele sentando na beirada da mesa. Deixa eu adivinhar. Tem a ver com aquele executivo que Maria não para de mencionar? Não é nada, mentiu Beatrice salvando o arquivo do projeto. Só marquei um almoço. Uma coisa casual. Claro, porque você sempre fica com essa expressão quando marca almoços casuais. O sábado chegou mais rápido do que Beatrice gostaria de admitir. Ela trocou de roupa 3 vezes antes de decidir por uma calça jeans clara, tênis branco e uma blusa de linho bege. Simples, mas com cuidado suficiente para não parecer desleixada. Chegou à estação Faria Lima 15 minutos antes do combinado e encontrou Tiago já esperando, encostado em uma das colunas da estação com uma mochila nas costas e óculos escuros escondendo parte do rosto. Ele usava jeans escuro, uma camiseta branca básica e tênis preto. Nada naquela imagem remetia ao executivo das fotos de revista. Quando a viu se aproximando, tirou os óculos e o sorriso que abriu foi diferente daquele do rooftop. Parecia mais genuíno, menos calculado. Estava apostando que você não viria, disse ele em cumprimento. E se eu não tivesse vindo, rebateu Beatrice, você teria ficado aqui esperando quanto tempo? O suficiente para ficar ridículo. Vamos? A viagem de metrô foi estranhamente confortável.
Tiago insistiu em pagar as passagens e eles embarcaram em um vagão cheio de gente que ia fazer compras na região de Pinheiros. Beatriz observava fascinada como ele parecia completamente à vontade naquele ambiente, segurando na barra de apoio quando o trem fazia curvas, cedendo o lugar para uma senhora com sacolas pesadas, trocando olhares rápidos com ela quando uma criança começou a cantar alto música de desenho animado. "Você faz isso sempre?" perguntou Beatriz enquanto desciam na estação Clínicas. "O quê?" "Andar de metrô. Fingir ser uma pessoa normal." Ele parou de caminhar e olhou para ela com uma expressão que misturava diversão e algo mais profundo. "Não estou fingindo nada. Eu cresci andando de ônibus em Guarulhos. Construí a empresa com empréstimos que levei 5 anos para pagar. A pessoa que você vê em revistas, aquela é a parte que eu finjo. Isso aqui é o que sobrou de real." Beatriz não soube o que responder. Havia uma honestidade crua naquela declaração que a desarmou completamente. Eles seguiram caminhando em silêncio até o restaurante Sabor da Casa, um estabelecimento pequeno espremido entre uma farmácia e uma loja de materiais de construção. A Dona Sebastiana, uma senhora de cabelos brancos e sorriso largo, cumprimentou Beatriz com um abraço apertado. "Quanto tempo, menina? Você sumiu daqui." "Trabalho, Dona Sebastiana. Mas trouxe alguém para conhecer sua comida." Dona Sebastiana avaliou Tiago com aquele olhar que só mulheres de certa idade possuem, capaz de ler histórias inteiras em segundos de observação. Depois acenou com a cabeça em aprovação. "Bonito, mas torço para que tenha mais do que aparência, moço. Senta ali perto da janela." O almoço foi servido em pratos generosos: arroz branco, feijão temperado, bife acebolado, batata frita e salada de tomate. Nada sofisticado, mas feito com o tipo de cuidado que transforma comida em afeto. Tiago comeu com apetite genuíno, elogiando cada elemento do prato de forma que soava sincera demais para ser cortesia. Durante a refeição, ele contou histórias da infância em Guarulhos. O pai que trabalhava como porteiro em um prédio comercial, a mãe que fazia faxina em 3 casas diferentes para complementar o orçamento. Como aprendeu programação em computadores velhos da Biblioteca Pública, a primeira empresa que fundou aos 23 anos e que faliu em menos de um ano. O sócio que acreditou nele quando ninguém mais acreditava. Beatriz ouvia fascinada, não pelas conquistas, mas pela maneira crua como ele expunha as feridas do caminho. "E você?" perguntou ele, limpando o prato. "Por que design gráfico?" Beatriz hesitou. Não estava acostumada a compartilhar essa parte de si mesma tão cedo. Mas havia algo na abertura dele que pedia reciprocidade. "Meu pai tinha uma gráfica pequena. Eu cresci vendo ele dar forma a ideias das pessoas. Cartões de visita, panfletos, convites de casamento, coisas simples. Mas ele sempre dizia que cada trabalho carregava o sonho de alguém. Quando ele fechou a gráfica, por não conseguir competir com as grandes empresas, prometi a mim mesma que usaria o design para ajudar pequenos negócios a terem voz. É menos glamouroso que empresas de tecnologia, mas me faz dormir bem à noite." Tiago ficou em silêncio por um momento, girando o copo de suco na mão. "Isso é mais importante do que você imagina." Propósito. A maioria das pessoas que eu conheço no mundo corporativo não saberia responder por que faz o que faz, além de dinheiro e reconhecimento. "E você? Por que você faz o que faz?" Ele sorriu, mas havia uma tristeza nos olhos que Beatriz não tinha visto antes. "Comecei por necessidade. Continuo por inércia, talvez. Ou porque não sei fazer outra coisa, ou porque é mais fácil mergulhar no trabalho do que enfrentar o silêncio de uma casa vazia." A confissão pairou entre eles como algo pesado demais para ser desfeito com palavras leves. Beatriz estendeu a mão por cima da mesa e tocou brevemente os dedos dele. Não foi um gesto romântico. Foi um reconhecimento de vulnerabilidade compartilhada. Eles saíram do restaurante após 2 horas, tempo em que Dona Sebastiana já tinha servido sobremesa por conta da casa e contado metade da história do bairro. Tiago insistiu em pagar a conta e deixou uma gorjeta tão generosa que Dona Sebastiana fez questão de recusar 3 vezes antes de aceitar com os olhos marejados. Lá fora, o dia estava quente
e São Paulo vibrava com aquela energia caótica de sábado à tarde. Beatriz esperava que Tiago sugerisse algo elaborado para continuar o encontro, mas ele simplesmente começou a caminhar sem direção definida. "Para onde estamos indo?" perguntou ela, acompanhando o passo. "Não sei. É refrescante não ter agenda." Eles andaram por ruas que Beatriz se conhecia de vista, mas nunca tinha realmente prestado atenção. Entraram em uma loja de discos usados, onde Tiago comprou um vinil de cartola, dizendo que a mãe costumava ouvir. Pararam em uma pracinha para assistir um grupo de crianças jogando futebol. Sentaram em um banco, enquanto um vendedor ambulante oferecia picolés de sabores improváveis. Quando a tarde começou a dar lugar ao início da noite, uma chuva súbita caiu sobre a cidade. Não foi uma garoa educada. Foi uma daquelas chuvas paulistanas que transformam ruas em rios em questão de minutos. Eles correram procurando abrigo e acabaram debaixo do toldo de uma banca de jornal fechada, espremidos um contra o outro, encharcados e rindo. Foi naquele momento, com a chuva criando uma cortina ao redor deles e o cheiro de terra molhada invadindo o ar, que Tiago virou o rosto na direção dela. Beatriz viu a intenção nos olhos dele antes que ele se movesse. O beijo chegou devagar, dando tempo para que ela recuasse se quisesse. Mas ela não recuou. Seus lábios se encontraram com a inevitabilidade de algo que já estava escrito antes mesmo de acontecer. Não foi um beijo cinematográfico. Foi molhado pela chuva, tinha gosto de picolé de maracujá que tinham comido mais cedo, foi interrompido 2 vezes por gotas que caíram direto do toldo. Mas foi real de uma forma que Beatriz nunca tinha experimentado. Quando se separaram, ela percebeu que estava segurando a camiseta dele com força suficiente para amassar o tecido. "Isso foi um erro?" perguntou Tiago com a testa encostada na dela. "Provavelmente", respondeu Beatriz, "mas não me importo agora." A chuva continuou por mais 20 minutos. Quando finalmente parou, eles caminharam até a estação de metrô mais próxima sem pressa, com os dedos entrelaçados e o silêncio confortável de quem não precisa preencher cada segundo com palavras. Na plataforma, esperando o trem que os levaria de volta, Tiago puxou Beatriz para perto. "Quero fazer isso de novo, o almoço, a caminhada, a chuva. Todos os dias se você deixar." Beatriz riu, mas foi um riso suave, sem sarcasmo. "Vamos devagar. Hoje foi bom, muito bom. Mas eu preciso ter certeza de que isso é real e não uma fantasia temporária para você." "É real", garantiu ele. "Pela primeira vez em muito tempo, algo na minha vida é completamente real." O trem chegou lotado e eles se separaram na confusão de pessoas entrando e saindo. Beatriz conseguiu um lugar sentado perto da janela e Tiago ficou de pé segurando a barra logo acima dela. A cada solavanco do vagão, ele se inclinava levemente e seus olhos se encontravam. Naqueles olhares rápidos e roubados, Beatriz sentiu algo perigoso se instalar em seu peito. Esperança. A esperança traiçoeira de que talvez, apenas talvez, aquilo pudesse ser diferente de tudo o que tinha vivido antes. E essa esperança, ela sabia, era tanto uma promessa quanto um risco imenso que ela estava escolhendo correr. As semanas seguintes se desenrolaram em uma dança estranha entre 2 mundos que pareciam incompatíveis, mas insistiam em se encontrar. Tiago aparecia no estúdio de Beatriz às sextas-feiras com café de uma padaria do bairro e ficava observando ela trabalhar por horas. Sentava em um puff velho no canto da sala e respondia e-mails no celular, enquanto ela discutia paletas de cores com os sócios. Pedro e Júlia, os outros designers do estúdio, inicialmente ficaram intimidados pela presença do executivo famoso, mas Tiago tinha uma habilidade natural de fazer as pessoas se sentirem à vontade. Opinava sobre projetos sem nunca soar prepotente, pedia pizza para o grupo inteiro, ria das piadas internas do estúdio. Beatriz, por sua vez, começou a fazer incursões no universo corporativo dele. Tiago a convidou para almoçar no restaurante executivo da Muller Group um dia de terça. Ela esperava um ambiente pomposo e descobriu um espaço moderno, mas acolhedor, onde funcionários de diferentes setores compartilhavam mesas compridas. Tiago fez questão de apresentá-la a cada pessoa que cumprimentava. E Beatriz notou como ele sabia detalhes pessoais de todos. Perguntava sobre filhos, sobre estudos, sobre projetos em andamento.
Não era o comportamento de um chefe distante. Era alguém genuinamente interessado nas pessoas que trabalhavam com ele. Em uma quinta-feira chuvosa, Tiago levou Beatrice para conhecer um projeto paralelo que mantinha longe dos holofotes. Era um espaço em um bairro da periferia da Zona Leste, onde a empresa oferecia cursos gratuitos de programação e design para jovens de baixa renda. Beatrice ficou impressionada com a estrutura, com os computadores modernos, com os professores dedicados. Mas mais impressionante foi ver Tiago conversando com os alunos, lembrando dos nomes de cada um, perguntando sobre os projetos que estavam desenvolvendo. "Por que você não divulga isso?" perguntou Beatrice enquanto voltavam de carro ao final da tarde. Seria uma propaganda incrível para a empresa. Tiago manteve os olhos na avenida congestionada antes de responder. Porque aí deixaria de ser sobre as pessoas e passaria a ser sobre a imagem da empresa. Essas coisas precisam existir longe dos holofotes para permanecerem puras. No momento em que vira marketing, perde o propósito. Era esse lado dele que Beatrice estava aprendendo a conhecer. O homem que existia longe das câmeras e das expectativas sociais. O mesmo homem que acordava às 5 da manhã para correr no Parque Ibirapuera e enviava fotos do nascer do sol com mensagens simples. O mesmo que apareceu no estúdio um sábado à noite com tinta e ajudou a pintar uma parede que precisava de reforma. O mesmo que chorou assistindo um documentário sobre animais marinhos, dizendo que tinha pavor de um dia os oceanos ficarem vazios. Um mês depois do primeiro beijo na chuva, Tiago convidou Beatrice para conhecer onde ele morava. Ela esperava a cobertura que tinha visto em matérias de revistas, aquele apartamento no Itaim com vista panorâmica que apareceu em uma lista de imóveis mais caros de São Paulo. Em vez disso, ele a levou para um prédio modesto na Vila Mariana, a poucos quarteirões do apartamento que ela dividia com Maria. O elevador era antigo, com aquele cheiro característico de limpeza barata. O apartamento ficava no quarto andar, e quando Tiago abriu a porta, Beatrice encontrou um espaço pequeno, de 2 quartos, com móveis simples e funcionais. Tinha uma cozinha americana, uma sala com sofá de tecido desgastado pelo tempo, estantes cheias de livros. Não havia quadros caros nas paredes, apenas algumas fotografias emolduradas. Uma delas mostrava um casal de idosos sorrindo em frente a uma casa simples. "Meus pais", explicou Tiago seguindo o olhar dela. "2 anos antes de meu pai partir. Ele tinha orgulho deste apartamento porque foi o primeiro que comprei com dinheiro do próprio trabalho. Disse que era prova de que eu tinha conseguido." "E a cobertura no Itaim?" perguntou Beatrice gentilmente. Tiago suspirou e gesticulou para que ela sentasse no sofá. Ele se acomodou ao lado dela, com os cotovelos apoiados nos joelhos e as mãos entrelaçadas. "A cobertura é real. Está no meu nome, mas é um cenário. Um lugar onde recebo investidores, onde dou jantares para clientes importantes, onde mantenho a imagem que o mercado espera de mim. Passo talvez 2 noites por mês lá. Aqui é onde eu durmo, onde leio, onde tento lembrar quem eu era antes de virar o Tiago Müller das revistas." Beatrice estendeu a mão e segurou a dele. Havia tanto peso naquelas palavras que ela sentiu a responsabilidade de acolher a vulnerabilidade dele. "Obrigada por me mostrar isso, por confiar em mim." Ele virou o rosto e a beijou. Diferente do beijo na chuva, esse carregava urgência. As mãos dele encontraram o rosto dela, os dedos se entrelaçaram nos cabelos. Beatrice correspondeu com a mesma intensidade, sentindo o coração acelerar. Quando se separaram, Tiago encostou a testa na dela. "Eu te amo", disse ele com a voz rouca. "Sei que é cedo demais. Sei que deveria esperar mais. Mas eu te amo e preciso que você saiba disso." Beatrice sentiu os olhos arderem. Ninguém nunca tinha dito aquelas palavras para ela com tamanha convicção. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, segurou o rosto dele com as 2 mãos e o obrigou a encontrar seu olhar. "Eu também estou me apaixonando por você, mas preciso de uma coisa: transparência. Sempre. Se houver algo, qualquer coisa que eu precise saber, você me conta, sem omissões, sem meias-verdades, porque eu já fui enganada antes e prometi a mim mesma que nunca mais passaria por isso." A referência ao passado ficou suspensa no ar. Tiago quis perguntar, mas percebeu que aquele não era o momento.
Havia uma ferida ali, algo que tinha moldado a maneira como Beatrice se protegia. Ele acenou com a cabeça. Transparência total. Eu prometo. Eles passaram o resto da noite conversando no sofá velho, pedindo comida chinesa que chegou fria porque o entregador se perdeu, assistindo a um filme antigo na televisão pequena da sala. Não houve sexo, não houve pressa. Houve apenas a construção lenta de intimidade verdadeira. O tipo que vem de compartilhar silêncios confortáveis e risadas espontâneas. Nas semanas seguintes, o relacionamento ganhou uma rotina gostosa. Tiago passava no estúdio depois do trabalho e eles caminhavam até o apartamento dela ou o dele, sempre escolhendo o caminho mais longo para ganhar mais tempo juntos. Conheceram os cantos escondidos da cidade, aqueles lugares que só quem realmente presta atenção consegue encontrar. Um sebo que vendia primeiras edições de livros raros. Uma galeria minúscula que exibia trabalhos de artistas de rua. Um mirante pouco conhecido de onde se via o pôr do sol tingir os prédios de dourado. Maria adorava provocar Beatrice sobre a transformação visível nela. Você está radiante, dizia a amiga. Assustadoramente feliz, quase irreconhecível. E Beatrice era feliz. Mas havia uma voz pequena e insistente no fundo da mente que a alertava para não se entregar completamente, para manter uma parte de si protegida. Porque a experiência tinha ensinado que felicidade assim, intensa e avassaladora, geralmente vinha com data de validade. Foi em uma noite de sexta, quase 2 meses desde o primeiro encontro, que Tiago apareceu no apartamento que ela dividia com Maria segurando uma caixa pequena. Beatrice sentiu o estômago apertar, temendo um gesto grande demais e cedo demais. Mas quando abriu a caixa, encontrou uma chave simples, sem nenhum adorno. É do apartamento da Vila Mariana, explicou ele. Quero que você tenha. Não é um pedido para morar junto ainda. É só para você saber que pode entrar e sair quando quiser. Que aquele espaço é seu também. Beatrice segurou a chave com as 2 mãos, sentindo o peso do metal e do significado. Isso é muito importante para mim, disse ela com a voz embargada. Obrigada. Eles se beijaram ali mesmo, na porta do apartamento, com Maria fazendo comentários sarcásticos do fundo da sala sobre demonstrações públicas de afeto. Mas Beatrice não se importou. Naquele momento, com a chave apertada na mão e os lábios dele nos dela, permitiu que a voz de alerta na mente silenciasse completamente. Permitiu acreditar que talvez dessa vez a felicidade pudesse durar. O que Beatrice não sabia, o que Tiago também não podia prever, era que em menos de 2 semanas o mundo cuidadosamente construído entre eles começaria a desmoronar. Que a transparência prometida seria testada de maneiras que nenhum dos dois estava preparado. E que a chave que ela segurava com tanto carinho se tornaria símbolo tanto de confiança traída quanto de esperança perdida. Mas naquele momento, sob o batente da porta, com a cidade iluminada lá fora, e o futuro parecendo infinitamente possível, nada disso importava. Importava apenas o presente, o beijo, e a sensação perigosa de que tinham encontrado algo raro e precioso que valia qualquer risco. O mês de novembro chegou trazendo aquele calor característico que anuncia a proximidade do verão paulistano. Beatrice e Tiago tinham desenvolvido uma rotina que mesclava os 2 mundos de forma quase perfeita. Ela acompanhava reuniões importantes quando ele pedia, sentando discreta no fundo da sala e depois dando opiniões francas sobre as dinâmicas que observava. Ele passou a participar das sessões de brainstorming no estúdio, contribuindo com perspectivas de negócio que ajudavam a equipe a precificar melhor os projetos. Foi em uma terça-feira ensolarada que Tiago apareceu no estúdio com uma proposta inusitada. Queria que Beatrice o acompanhasse em uma viagem a Campos do Jordão no fim de semana. Havia uma conferência de tecnologia na cidade serrana e ele foi convidado para ser palestrante principal. Beatrice hesitou inicialmente, alegando que tinha projetos com prazo apertado, mas Maria praticamente empurrou a amiga para fora do estúdio, dizendo que ela e Pedro dariam conta de tudo. Eles partiram na manhã de sexta-feira em um carro que Tiago insistiu em dirigir pessoalmente. Não era um dos veículos luxuosos que sua posição permitiria, mas um sedã simples,
que ele mantinha para viagens longas. Durante as 3 horas de estrada, conversaram sobre tudo e nada. Ele contou sobre a palestra que daria, sobre o nervosismo que ainda sentia antes de falar em público, apesar dos anos de experiência. Ela falou sobre o medo de não estar fazendo diferença suficiente no mundo, de às vezes sentir que poderia estar usando suas habilidades de forma mais impactante. Você já faz diferença, disse Tiago olhando brevemente para ela antes de voltar a atenção para a estrada. Cada pequeno negócio que você ajuda a crescer é uma família que consegue viver melhor. É impacto real, não números em uma apresentação. A cidade estava linda naquela época do ano, com suas construções europeias e o ar frio da montanha. Tiago tinha reservado um chalé pequeno e aconchegante na periferia da região turística principal. Tinha lareira de verdade, uma cama enorme coberta por edredons pesados e uma varanda de onde se via o vale inteiro. Não era ostentoso, mas tinha aquele charme particular que vem de lugares escolhidos com cuidado. A conferência ocupou apenas sábado pela manhã. Beatrice assistiu à palestra dele da última fileira do auditório. Ver Tiago no palco foi uma experiência reveladora. Ele falava sobre liderança humanizada, sobre a importância de empresas terem propósito além do lucro, sobre como o sucesso financeiro sem impacto social era vazio. Havia paixão genuína em cada palavra, e Beatrice percebeu que aquele era o Tiago verdadeiro, tentando emergir através das camadas de expectativas corporativas. Após a palestra, diversos executivos e empreendedores cercaram Tiago, querendo trocar cartões e marcar reuniões. Ele foi educado com todos, mas manteve as interações breves. Beatrice observou como ele habilmente desviava de convites para jantares e eventos, alegando compromisso anterior. O compromisso era ela, e isso a fez sentir especial de uma maneira que palavras românticas nunca conseguiriam. Eles almoçaram em um restaurante que servia truta fresca, caminharam sem pressa pelas ruas de paralelepípedo, entraram em lojinhas que vendiam malhas e chocolates artesanais. Tiago comprou um cachecol de lã para a mãe de Beatrice, que ainda não conhecia, mas sobre quem ouvia histórias. Era um gesto pequeno, mas revelador de alguém que já pensava em fazer parte da família dela. Ao entardecer, sentaram na varanda do chalé, enrolados em cobertores, bebendo vinho e observando as luzes da cidade começarem a se acender. Foi ali, com a temperatura caindo e o cheiro de pinheiro no ar, que Tiago trouxe à tona um assunto que vinha adiando. "Tem algo que preciso te contar", começou ele com a voz hesitante. "Sobre a empresa, sobre algo que está acontecendo." Beatrice sentiu o estômago apertar, mas manteve o rosto neutro. "Pode falar." A Muller Group está em negociação para uma fusão bilionária, com uma empresa norte-americana de venture capital. Seria a maior operação da história da companhia. Mudaria completamente a escala do que fazemos. Mas há uma exigência estranha vinda dos investidores. Ele fez uma pausa, claramente lutando com as palavras. Eles querem que eu pareça estável, maduro, confiável. O histórico de relacionamentos curtos e vida social agitada os preocupa. Há uma cláusula meio velada sugerindo que minha vida pessoal precisa demonstrar comprometimento. É ridículo, eu sei, mas é uma exigência real. Beatrice processou as informações devagar. Havia algo ali que não estava sendo dito completamente. "E quando essa exigência foi feita?" perguntou ela mantendo a voz firme. "Cerca de 3 semanas antes do evento no rooftop, onde nos conhecemos." O silêncio que se seguiu foi pesado. Beatrice puxou o cobertor mais apertado ao redor do corpo, de repente sentindo muito frio apesar do vinho e da proximidade da lareira acesa dentro do chalé. 3 semanas antes, repetiu ela. "Então quando você me abordou no rooftop, quando fez todo aquele número de ser diferente e querer conhecer alguém de verdade, você já sabia dessa exigência?" Tiago virou o corpo completamente na direção dela, os olhos desesperados. "Sim, eu sabia. Mas não foi por isso que me aproximei de você. Beatrice, precisa acreditar em mim. Quando te vi naquele rooftop, quando conversamos, não tinha nada a ver com a fusão. Era só você. A maneira como me olhou,
como se eu não fosse nada especial, como se precisasse provar meu valor. Foi refrescante de uma forma que não consigo explicar. Mas a linha do tempo está aí, disse Beatrice, sentindo lágrimas quererem se formar, mas se recusando a deixá-las cair. 3 semanas antes, e então aparece a mulher perfeita para a narrativa. Alguém sem interesse em dinheiro. Alguém de vida simples. Alguém que faria você parecer exatamente o que os investidores queriam ver. Não foi assim, insistiu ele. Beatrice, eu te amo. Isso não tem nada a ver com a fusão. Estou te contando exatamente porque não quero que você descubra por outra fonte e pense que escondi algo. Transparência, lembra? Foi o que você me pediu. Beatrice se levantou da cadeira, deixando o cobertor cair. Caminhou até a grade da varanda e olhou para o vale escuro lá embaixo. Você me contou agora, depois de 2 meses juntos, depois de me dar uma chave do seu apartamento, depois de eu ter me apaixonado completamente por você. Isso não é transparência, Tiago. Isso é controle de danos. Não é verdade. Eu não contei antes porque temia exatamente essa reação. Temia que você não acreditasse que meus sentimentos são reais, que é você que eu quero, não a imagem que você pode me dar. Beatrice se virou para encará-lo. As lágrimas finalmente tinham vencido e desciam silenciosas pelo rosto. Como eu posso ter certeza? Como posso confiar que não sou só uma peça conveniente em um jogo corporativo? Você diz que me ama. Mas será que me amaria se não houvesse uma fusão bilionária dependendo de você parecer estável? Tiago se aproximou, mas ela ergueu a mão pedindo distância. Vou fazer a fusão não acontecer, disse ele com convicção repentina. Se é isso que vai te provar que você é mais importante, eu recuso o negócio. Ligo agora para meu sócio e cancelo tudo. Não seja ridículo, respondeu Beatrice, limpando o rosto com as costas da mão. Não quero que você sacrifique sua empresa por mim. Isso só me faria sentir pior. Só queria que você tivesse sido honesto desde o começo. Eu deveria ter sido, você está certa. Mas, Beatrice, por favor, acredite que meus sentimentos não têm nada a ver com negócios. Você é a primeira coisa real que aconteceu na minha vida em anos. Não deixe que o timing estrague isso. Ela queria acreditar. Cada célula do seu corpo queria aceitar aquelas palavras e seguir em frente. Mas havia uma cicatriz antiga que estava sendo reaberta. A memória de outro homem, anos atrás, que também tinha jurado amor enquanto a usava para obter algo que precisava. A dor daquela traição ainda estava viva o suficiente para turvar o julgamento. Preciso de tempo, disse ela finalmente. Preciso processar isso sozinha. Eles dormiram em lados opostos da cama enorme naquela noite. Beatrice ficou acordada por horas, ouvindo a respiração dele, querendo estender a mão e tocar seu ombro, mas se impedindo. Tiago também não dormiu. Ela sabia disso pela maneira como ele permaneceu imóvel demais, por tempo demais. A viagem de volta no domingo foi silenciosa. Não era um silêncio confortável como os que tinham compartilhado antes. Era pesado, cheio de palavras não ditas e medos crescentes. Quando chegaram a São Paulo, Tiago estacionou em frente ao prédio dela, mas não desligou o motor. O que vai acontecer agora? Perguntou ele, olhando fixamente para a frente. Não sei, respondeu Beatrice com honestidade dolorosa. Preciso pensar. Preciso sentir se ainda consigo confiar. Quanto tempo você precisa? Não sei isso também. Só sei que forçar agora seria errado. Ela abriu a porta do carro, mas antes de sair, virou-se para ele uma última vez. Obrigada por me contar. Mesmo que tarde, obrigada. Isso conta para alguma coisa. Tiago apenas acenou com a cabeça, incapaz de formar palavras. Beatrice entrou no prédio e subiu para o apartamento onde Maria esperava com sorvete e disposição para ouvir. Mas Beatrice não quis falar. Apenas se trancou no quarto, deitou na cama e deixou que a dúvida e o medo tomassem conta. Lá embaixo, Tiago permaneceu estacionado por quase 1 hora. Pegou o celular diversas vezes para ligar para ela e desistiu em todas. Finalmente, dirigiu até o apartamento da Vila Mariana. Ao entrar no espaço que tinha se tornado deles, percebeu os pequenos sinais da presença dela por todo lado. Um livro que ela estava lendo na mesinha de centro, uma manta que trouxera da casa da mãe,
uma foto dos dois em um porta-retrato barato que tinham comprado em uma feira de domingo. Sentou no sofá velho segurando a foto e permitiu que as lágrimas finalmente caíssem. Não chorava por medo de perder a fusão ou o negócio. Chorava pela possibilidade muito real de ter arruinado a única coisa que realmente importava. E pela primeira vez em sua vida adulta, Thiago Müller não sabia como consertar algo que tinha quebrado. Porque, diferente de negócios e contratos, corações não podiam ser remendados apenas com palavras certas e gestos bem calculados. Eles precisavam de tempo, de fé renovada e de uma coragem que ele não tinha certeza se algum deles ainda possuía. 2 semanas se passaram em um limbo doloroso. Beatrice e Thiago trocavam mensagens esporádicas, superficiais, evitando os assuntos importantes. Ela mergulhou no trabalho com intensidade quase maníaca, aceitando mais projetos do que o estúdio conseguia comportar. Ele aparecia nos e-mails dela sempre no mesmo horário, 11 da noite, perguntando como tinha sido o dia dela. As respostas de Beatrice eram curtas, mas não frias. Ela ainda não tinha decidido o que fazer. Maria tentava mediar a situação, argumentando que Thiago tinha sido honesto eventualmente, que isso contava para algo. Pedro, mais cético, alertava que timing suspeito era sinal vermelho que não podia ser ignorado. Beatrice oscilava entre os dois extremos, querendo acreditar, mas temendo se machucar novamente. Foi numa manhã de quinta-feira que o mundo cuidadosamente balanceado desmoronou completamente. Beatrice estava no estúdio revisando a logo de uma cafeteria quando seu celular começou a vibrar insistentemente. Primeiro foi Maria, depois Pedro, depois números desconhecidos. Quando finalmente atendeu a ligação da amiga, a voz de Maria estava alterada. Beatrice tem uma matéria, na revista Foco Social. Você precisa ver agora. Com as mãos tremendo, Beatrice abriu o site da revista no computador. A manchete ocupava metade da tela. CEO da Müller Group em romance estratégico? Fusão bilionária dependeria de imagem estável do executivo. A matéria vinha acompanhada de fotos. Ela e Thiago caminhando de mãos dadas, entrando no restaurante Sabor da Casa, sentados na varanda do chalé em Campos do Jordão. Alguém tinha os seguido, documentado cada momento. O texto era ainda pior que as fotos. Citava fontes anônimas próximas às negociações, afirmando que investidores norte-americanos tinham expressado preocupação com o histórico pessoal instável de Thiago, que a fusão avaliada em quantia astronômica dependia parcialmente de ele demonstrar maturidade e comprometimento. A matéria especulava se o relacionamento com Beatrice, uma designer gráfica de perfil discreto e vida simples, seria genuíno ou estratégia calculada para satisfazer exigências corporativas. Havia até uma linha do tempo. A primeira reunião sobre a fusão acontecera em abril. A exigência sobre estabilidade pessoal tinha sido formalizada em documento interno em maio. O encontro no rooftop tinha sido no início de junho. A precisão das datas era devastadora. Beatrice leu a matéria 3 vezes, cada leitura confirmando seus piores medos. Não importava o que Thiago dissesse sobre amor verdadeiro. Os números não mentiam. A sequência dos eventos pintava um quadro claro demais para ser ignorado. O telefone tocou. Era Thiago. Ela atendeu, mas não disse nada. Beatrice, eu acabei de ver. Não é o que parece. Sim, as datas estão corretas, mas a interpretação está completamente errada. Preciso te ver. Agora. Não quero te ver, disse ela com a voz surpreendentemente firme. Não agora. Talvez nunca mais. Por favor, não faça isso. Deixa eu explicar pessoalmente. Sei que parece ruim, mas há contexto que a matéria não tem. O contexto é que você me usou. Pode ter começado como estratégia, ou pode ter se tornado real depois, não importa. O fato é que no momento em que me conheceu, eu já era uma solução para um problema seu. E você nunca, nenhuma vez, foi completamente honesto sobre isso até ser tarde demais. Eu te amo, disse ele, e havia desespero real na voz. Isso é a única verdade que importa. Eu te amo de uma forma que nunca amei ninguém. A fusão pode ir para o inferno. Os investidores podem ir para o inferno. Eu escolho você. Mas Beatrice já tinha desligado. Bloqueou o número dele com as mãos tremendo tanto
que precisou de 3 tentativas. Maria apareceu na porta do estúdio minutos depois, encontrando a amiga sentada no chão com a cabeça entre os joelhos, respirando com dificuldade. Durante os dias seguintes, Beatrice tomou decisões rápidas e drásticas. Tinha uma proposta de trabalho em Lisboa que tinha recusado meses atrás. Ligou para a empresa portuguesa e aceitou a vaga. Seria temporário, 6 meses inicialmente, mas era tempo suficiente para colocar distância física e emocional de tudo. Maria tentou argumentar que fugir não resolvia nada, mas Beatrice estava determinada. Tiago tentou todos os métodos possíveis de contato. E-mails que Beatrice apagava sem ler. Mensagens através de Maria que a amiga entregava, mas que ficavam sem resposta. Ele apareceu no estúdio 2 vezes, e Pedro, leal à sócia, mandou ele embora com educação firme. Enviou flores que Beatrice doou para um hospital. Nada funcionava. Ela tinha erguido uma barreira impenetrável. O sócio de Tiago, Ricardo, tentou conversar sobre o estrago que a matéria tinha causado. Os investidores estavam reconsiderando a fusão. Havia reuniões de emergência programadas. A reputação da empresa estava sendo questionada. Cancela tudo, disse Tiago durante uma reunião tensa na sala de conselho. Recusa a fusão. Publica uma nota dizendo que não vamos mais negociar com eles. Ricardo olhou para o amigo como se ele tivesse enlouquecido. Você está jogando fora bilhões porque uma garota não quer mais falar com você? Tiago, seja racional. Essa fusão é o que temos trabalhado para construir por 5 anos. Não é sobre ela não querer falar comigo. É sobre o que essa fusão representa. É sobre pessoas achando que podem ditar como eu vivo minha vida pessoal. É sobre perceber que algumas coisas não têm preço. Ricardo passou a mão pelo rosto claramente exausto. E o que você vai fazer? Vai aparecer chorando em entrevista? Vai fazer declaração pública de amor? Isso não é filme, Tiago. É vida real e tem consequências. Vou fazer o que deveria ter feito desde o começo. Vou ser honesto publicamente sobre o absurdo dessa situação toda. Na mesma semana, enquanto Beatrice organizava a mudança temporária para Lisboa, Tiago estava em reuniões intermináveis com sua equipe de relações públicas. Eles tentavam dissuadi-lo da ideia de fazer uma coletiva, argumentando que silêncio estratégico seria mais eficaz. Mas Tiago estava irredutível. A coletiva foi marcada para uma segunda-feira às 10 da manhã. Beatrice soube através de Maria, que recebeu mensagem de um número desconhecido, pedindo que ela garantisse que Beatrice visse a transmissão. A amiga passou a informação, mas Beatrice apenas deu de ombros. Seu voo para Lisboa estava marcado para terça-feira. Uma coletiva de imprensa não mudaria nada. No domingo à noite, véspera da coletiva e antepenúltimo dia dela em São Paulo, Beatrice caminhou sozinha até o apartamento de Tiago na Vila Mariana. Não para vê-lo, ele não estava lá, apenas para devolver a chave. Entrou no espaço vazio, as luzes todas apagadas. Andou pelos cômodos que tinha aprendido a considerar em parte dela. Deixou a chave em cima da mesa da cozinha com um bilhete de apenas 3 palavras. Obrigada por tudo. Estava quase saindo quando viu uma foto nova no mural que Tiago mantinha perto da estante. Era deles 2, tirada por Maria durante um almoço de domingo. Beatrice estava rindo de algo que Pedro tinha falado, completamente desguardada. Tiago olhava para ela na foto, com uma expressão que não deixava dúvidas sobre seus sentimentos. Era puro, era real, era dor congelada em papel fotográfico. Beatrice sentiu as lágrimas finalmente vencerem a resistência que tinha mantido por semanas. Chorou ali mesmo, de pé no meio da sala, chorando por tudo que poderia ter sido e não seria. Chorou pela confiança perdida, pela inocência destruída, por mais uma vez ter acreditado que era possível algo bom durar. Quando saiu do apartamento, deixou a chave, mas levou a foto. Não saberia dizer por quê. Talvez para lembrar que havia sido real, mesmo que por pouco tempo. Talvez para ter algo a que se agarrar quando a solidão de Lisboa se tornasse pesada demais. Na manhã de segunda-feira, dia da coletiva, Beatrice estava terminando de arrumar as últimas coisas no apartamento. Maria insistiu que ela pelo menos assistisse ao início da transmissão. Relutante, Beatrice ligou a televisão da sala enquanto fechava uma mala.
Tiago estava sentado atrás de uma mesa comprida, microfones espalhados à sua frente. Ricardo estava ao lado dele, visivelmente tenso. A sala de imprensa estava lotada. Quando Tiago começou a falar, sua voz estava firme, mas carregada de emoção contida. Convoquei esta coletiva para esclarecer as especulações recentes sobre minha vida pessoal e as negociações da fusão com investidores internacionais. Primeiro ponto: a fusão está cancelada. Não por problemas financeiros ou estratégicos, mas porque me foi apresentada uma exigência que considero degradante e invasiva. Queriam que minha vida pessoal servisse de vitrine para validar minha capacidade profissional. Houve murmúrio entre os jornalistas. Tiago esperou o silêncio retornar. Conheci alguém há alguns meses, alguém que transformou completamente minha perspectiva sobre o que importa na vida. Essa pessoa me ensinou que honestidade vale mais que qualquer cifra em um contrato, que a autenticidade não pode ser negociada. E por não ter sido completamente honesto desde o início, por ter deixado que o timing das circunstâncias criasse uma situação ambígua, eu perdi essa pessoa. Ele fez uma pausa, os olhos claramente úmidos. Então estou aqui não para recuperá-la, porque esse dano talvez seja irreparável. Estou aqui para dizer publicamente que nenhum negócio vale a pena se exige que você minta sobre quem é ou manipule as pessoas que ama. E estou aqui para pedir desculpas, não aos investidores, não ao mercado, mas à pessoa que me mostrou que eu estava perdendo minha humanidade em meio a tantos números e estratégias. Beatrice tinha parado de arrumar. Estava sentada no chão da sala, encarando a televisão com as mãos tampando a boca. Maria, ao lado dela, segurava seu ombro com força. A sala de imprensa explodiu em perguntas. Tiago respondeu algumas, sempre mantendo Beatrice fora do foco, nunca revelando identidade ou detalhes. Quando a coletiva terminou, Beatrice continuou sentada no chão por longos minutos, incapaz de processar o que acabara de ver. Ele tinha realmente recusado bilhões, tinha exposto publicamente a situação absurda, tinha pedido desculpas da maneira mais vulnerável possível. O voo para Lisboa era no dia seguinte às 14 horas. Beatrice tinha 12 horas para decidir se embarcaria ou não. Maria não disse nada, apenas ficou ali, oferecendo presença silenciosa. E Beatrice, pela primeira vez em semanas, permitiu que a esperança voltasse a sussurrar possibilidades no fundo do peito. Beatrice não dormiu naquela noite. Ficou deitada na cama, olhando para o teto, repassando cada palavra que Tiago tinha dito na coletiva. A sinceridade crua daquela exposição pública, a vulnerabilidade de admitir falhas diante de câmeras e jornalistas, a coragem de escolher verdade em vez de conveniência. Tudo isso pesava contra os meses de suspeita e dor. Às 5 da manhã, Maria bateu suavemente na porta do quarto. "Você vai?" perguntou a amiga sem precisar especificar se falava do voo ou do escritório de Tiago. "Não sei ainda." "Estou com medo." "De quê? De dar uma chance ou de se arrepender de não ter dado?" A pergunta ecoou na mente de Beatrice durante as horas seguintes. Às 9 da manhã, ela tomou banho, vestiu uma roupa simples, pegou a mochila que costumava levar para o estúdio. Maria observava calada da cozinha, bebericando café. "Vou até lá", disse Beatrice finalmente. "Não prometo nada além disso. Só vou ouvir o que ele tem a dizer pessoalmente." Maria abriu um sorriso pequeno, mas genuíno. "É tudo o que você precisa fazer agora. O resto você descobre no caminho." A sede da Muller Group ficava em um prédio comercial moderno na região da Faria Lima. Beatrice tinha estado lá apenas uma vez, no dia que almoçaram no restaurante executivo. A lembrança daquele dia, de como tudo parecia possível e simples, apertou seu peito. Ela entrou no saguão e foi direto ao balcão de recepção. "Preciso falar com Tiago Muller, Beatrice Corin." A recepcionista, uma mulher de meia idade de óculos elegantes, olhou para ela com reconhecimento imediato. Era impossível não associar o rosto à história que tinha dominado todos os noticiários desde o dia anterior. "Ele está no escritório dele, 22º andar. Mas acho melhor eu avisar antes." "Não precisa", disse Beatrice com firmeza. "Ele vai querer me ver." O elevador subiu em silêncio perturbador.
Beatrice observou seu reflexo no espelho espelhado, notando as olheiras escuras, o cabelo preso de qualquer jeito, a ausência de maquiagem. Parecia alguém que tinha brigado com o sono e perdido. Quando as portas se abriram no 22º andar, encontrou um ambiente de escritório moderno, mas acolhedor. Pessoas trabalhavam em baias abertas, havia plantas por toda parte, luz natural entrando generosa pelas janelas amplas. Uma assistente se aproximou, mas Beatrice já tinha visto a porta de vidro no fundo do corredor, com a placa discreta. Tiago Müller, CEO. Caminhou na direção da sala com passos determinados. Através do vidro, viu ele sentado à mesa, a cabeça entre as mãos, papéis espalhados ao redor. Parecia exausto, derrotado, nada que lembrasse o executivo confiante do rooftop meses atrás. Ela bateu na porta. Tiago ergueu a cabeça bruscamente e, quando a viu, a expressão dele passou por tantas emoções que Beatrice não conseguiu identificar todas. Surpresa, esperança, medo, alívio. Ele se levantou tão rápido que derrubou a cadeira. Beatrice, você está aqui. Eu pensei que... O voo ainda não embarcou, disse ela entrando na sala e fechando a porta atrás de si. Precisamos conversar. Tiago acenou com a cabeça repetidamente, como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse fazê-la desaparecer. Pode sentar. Por favor. Eles se acomodaram em poltronas próximas à janela, longe da mesa e de todo o aparato corporativo. Beatrice demorou a começar, escolhendo as palavras com cuidado. Assisti à coletiva. Vi o que você fez. E preciso admitir que foi corajoso. Estúpido, talvez, em termos de negócios, mas corajoso em termos humanos. Não me importo com os negócios, disse Tiago, inclinando-se para a frente. Ricardo está furioso. O conselho quer minha cabeça. Acionistas estão em pânico. Mas nada disso importa se eu te perdi. Você não me perdeu ainda. Mas também não me tem, não da forma que tínhamos antes. Porque a confiança quebrou, Tiago. E confiança não se conserta com declaração pública ou gestos grandiosos. Ela se reconstrói devagar, com ações consistentes ao longo do tempo. Ele assentiu, os olhos fixos nela. Eu sei. E estou disposto a fazer o que for preciso. Terapia, conversas difíceis, transparência total sobre tudo. Posso te mostrar cada e-mail, cada reunião, cada documento relacionado àquela fusão maldita. Posso provar que você nunca foi estratégia. Não quero ver documentos, interrompeu Beatrice. Quero que você entenda por que isso me machucou tanto. Não foi só sobre o timing ou a fusão. Foi sobre você não confiar em mim o suficiente para me contar desde o início. Foi sobre você achar que eu não conseguiria lidar com a verdade completa. Você está certa. Eu não confiei. Não porque duvidasse de você, mas porque estava com medo. Medo de que a verdade destruísse algo que mal tinha começado. Irônico, porque foi exatamente a falta de verdade que quase destruiu tudo. Beatrice sentiu as defesas começarem a ceder. Havia sinceridade ali, do tipo que não pode ser fingida. Ela respirou fundo. Se vamos tentar de novo, e ainda não sei se vamos, precisa ser com regras diferentes. Não quero presentes caros ou gestos públicos. Quero compromisso diário com honestidade. Quero que você me conte quando tiver medo, quando estiver inseguro, quando algo o preocupar. Quero a versão real de você, não a versão que acha que eu quero ver. Você sempre teve a versão real, disse Tiago, e havia urgência em sua voz. Cada momento no metrô, cada almoço simples,